Uma palavra simples: subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: Ele chegou sem avisar. Quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 12 e versículo 40. Diz assim: Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Hoje é 23 de fevereiro de 2026. Grande Deus, é no nome de Jesus Cristo que estou aqui na tua presença. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada pessoa que me ouve, a família de todos, a minha família. Conforta os nossos corações. Pai, te agradecemos por tudo. Te apresento essa missão. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje, de uma forma até breve, eu quero deixar essa mensagem até reflexiva, onde eu dei o tema dizendo assim: Ele chegou sem avisar. E eu quero dizer que o que originou essa mensagem foi exatamente alguns momentos que eu estive em um local que eu nunca imaginei estar. Sou um pouco, isso me veio esquisito para algumas decisões, algumas coisas. E ontem eu estive naquele departamento chamado SVO, significa Serviço de Verificação de Óbito, pois Jesus Cristo guardou a minha irmã mais velha. E naquele lugar eu estava observando as pessoas, umas chorando de um lado, os seus parentes, que foram muita gente. Era um pátio ali. Pelo menos eu contei uns 15 carros funerários. Várias pessoas, os seus diversos sentimentos. E quando se chamava pela ficha ou pelo nome do familiar daquela pessoa ou para pegar aquele corpo, aí era aberto o carro funerário, eu vi essa cena e era puxada aquela urna, enfim. E aí eu fiquei refletindo na nossa vida, gente. Claro que a gente de vez em quando fala sobre isso aqui e pensa também, eu de uma forma individual penso nessa história, nesse momento, mas ontem foi marcante. A morte, ela chega sem avisar. E eu fiquei pensando mesmo sobre isso ao ponto de, não só para mim, mas desejei compartilhar com vocês a importância que nós devemos dar, em primeiro lugar, à prontidão, à vigilância, à diligência de viver aqui nessa terra uma vida, no mínimo, com esforço total para agradar a Deus segundo a sua palavra. Porque nesse momento, nessa hora que a gente não sabe qual é o momento, não avisa a hora que a gente vai partir,
a gente tem que estar pronto. O texto base que eu escolhi aqui no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 12, versículo 40, Jesus estava aqui fazendo aquela alusão, né, à vigilância, usando aqui uma parábola do servo vigilante, falando sobre a sua volta. Mas Jesus pode chegar, eu estou falando para os salvos, mas para quem não é salvo, por isso que a gente tem que estar vigiando mesmo, porque quem não estiver preparado, o encontro não vai ser diretamente com Jesus, mas como o Senhor Deus, nosso Senhor Jesus, é o Senhor da vida, é Ele quem manda, é Ele quem determina o ponto final da nossa história, exceto aqueles que desejam antecipar, usando aquele ato translocado, né, de tirar sua própria existência. Mas no ciclo natural é Jesus, é o nosso Deus que comanda essa parte. Então ele diz aqui: portanto, estai vós também apercebidos, ou seja, atentos, porque virá o Filho do Homem, ou seja, a sua volta. Jesus vai voltar a hora que ninguém imagina. Então, para muita gente, não é só a questão de Jesus voltar a nível coletivo, mas Jesus pode voltar a nível individual, como foi o caso ontem. No caso foi no sábado, mas o procedimento todo foi ontem, da minha irmã. Então eu quero deixar essa palavra para vocês, primeiramente para mim, para nós estarmos prontos, apercebidos, porque Ele vem sem avisar. Ele é o Senhor da vida. Vamos respeitar mais Jesus, tá? Vamos amar mais as pessoas que estão em nossa volta. Vamos procurar ser mais obedientes à palavra de Deus, ser pessoas melhores. Isso é para mim. Tudo isso que eu estou falando aqui, em primeiro lugar, é para mim. Porque a gente não sabe, né? A gente pode dormir, não acordar. A gente pode estar andando em uma via pública, cair uma pedra na nossa cabeça. A gente, como eu ando muito de bicicleta, pode acontecer algum sinistro, algum acidente, enfim, dentro de casa. Reflita sobre isso, tá bom? Reflita mesmo, pense bem, ok? Agradeço a todos, ótimo dia, servo de Deus, Jessé.